Olá, crianças, bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre história. Nós vamos falar sobre Dom Pedro II, Governo Brasil. Livro de História, páginas 246 a 250. Segundo reinado. Devido ao golpe da maioridade, Pedro de Alcântara, em 1840, foi coroado o imperador do Brasil, o qual passou a se chamar Dom Pedro II. Esse período ficou conhecido como o Segundo Reinado. Política do Segundo Reinado. No Segundo Reinado, haviam dois partidos políticos, liberal e conservadores. Conservadores, grupo político que eram grandes proprietários de terras, escravos e importantes comerciantes, conhecidos como saquaremas. Liberais, grupo político que também eram proprietários de terras e escravos, porém era composto pela classe urbana, conhecidos como luzias. Parlamentarismo às avessas. O Segundo Reinado foi um sistema político parlamentarista, onde o presidente de conselho era escolhido pelo Dom Pedro II. Assim, o poder continuava nas mãos do imperador. Diferente do parlamentarismo inglês, onde o representante do parlamento era o candidato mais votado. Por esse motivo, o nome, parlamentarismo às avessas, ou seja, o oposto. Desenvolvimento econômico. A economia do Segundo Reinado foi fortalecida pelo desenvolvimento das lavouras de café. O consumo do café acabou se destacando na produção e na exportação, principalmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. O sucesso da cafeicultura proporcionou na construção de ferrovias, desenvolvimento de centros urbanos, o crescimento dos portos no Rio de Janeiro e de Santos, além de contribuir para a industrialização brasileira. Início da crise do Segundo Reinado. As constantes pressões pelo fim da escravidão resultaram na criação de diversas leis anti-escravistas, tais como Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, Lei do Ventre Livre, em 1871, Lei do Sexagenário, em 1887. Fatores que contribuíram para a crise. O regime escravista estava perto de chegar ao fim, e este fato deixou a elite cafeicultora incomodada. Além disso, a crise econômica, aliada à impopular Guerra do Paraguai, deixou os ânimos exaltados e contribuiu para que o Segundo Reinado chegasse ao fim e a República fosse proclamada. Exercícios. Procure no Google o significado das palavras abaixo e anote no caderno de história. Parlamentarismo, presidencialismo e monocultura. E livro de história, páginas 248 a 250. Beijo, crianças. Até a próxima!